Tem coisas na vida que a gente enterra junto com quem partiu. A dor, o luto, as promessas que ficaram no ar. Eu enterrei meu marido há 3 anos. Chorei cada lágrima que cabia no peito. Refiz minha vida do jeito que dava. E quando finalmente consegui respirar sem sentir aquele aperto, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz disse que ele estava vivo. E sabe o pior? Ele estava sentado do meu lado quando atenderam. Existem segredos que destroem famílias inteiras. Mentiras que duram anos e explodem num único segundo. Eu vivi isso. Vi meu mundo desabar 2 vezes. Quando me disseram que ele tinha morrido. E quando descobri que nunca foi verdade. O que você faria se a pessoa que você chorou durante 3 anos aparecesse na sua frente viva, respirando, e olhasse nos seus olhos como se nada tivesse acontecido? Essa história não é sobre perdão. É sobre verdades que ninguém quer ouvir e escolhas que ninguém quer fazer. Se você quer saber como alguém consegue fingir a própria morte e viver ao lado da esposa sem ser descoberto, se inscreve aqui agora. Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre confiança. Meu nome é Odete. Tenho 68 anos e uma história que parece mentira. Mas cada palavra aqui é verdade. Conheci meu marido quando eu ainda era moça. Ele tinha aquele jeito firme, sabe? Daqueles homens que a gente olha e pensa: esse aqui vai cuidar de mim a vida inteira. Casei apaixonada. Construí uma família com ele. Tive filhos, netos, uma vida inteira dividida entre panelas, conversas na varanda e planos para o futuro. Nunca imaginei que um dia ia acordar viúva. Muito menos que essa viuvez seria uma farsa. Foi numa terça-feira de manhã. Lembro porque eu tinha acabado de pendurar roupa no varal. O telefone tocou e era minha cunhada, a irmã dele. A voz dela tremia tanto que mal conseguia falar. Dizia que ele tinha sofrido um acidente longe dali, numa cidade que nem sei pronunciar direito o nome. Que o corpo estava sendo preparado para voltar. Que eu precisava ser forte. Forte? Como é que alguém é forte quando arrancam metade da sua alma sem avisar? Sentei no chão da cozinha e fiquei ali, só olhando pro nada. Os dias seguintes foram um borrão. Velório, enterro, gente entrando e saindo de casa. Todo mundo com aquela cara de pena, me abraçando, dizendo que o tempo cura. Mas ninguém fala que o tempo também engana. Eu olhava pro caixão fechado e não conseguia acreditar. Queriam que eu não visse o corpo. Disseram que o acidente tinha sido terrível, que era melhor eu guardar a imagem dele vivo na memória. E eu aceitei, confiei, porque era minha família, porque eu não tinha motivo para duvidar. 3 anos se passaram, 3 anos inteiros chorando sozinha no quarto, conversando com foto, acendendo vela todo dia dos mortos. Eu me acostumei com a ausência dele. Aprendi a dormir sozinha, a tomar decisões sozinha, a rir sozinha. Meus filhos cresceram, meus netos também. A vida continuou, do jeito que a vida continua quando a gente não tem escolha. Mas dentro de mim sempre teve um vazio, uma sensação de que alguma coisa não tinha fechado. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me incomodava nas madrugadas. Até que um dia, um homem apareceu na minha porta. Disse que era amigo de alguém que conhecia meu marido. Falou que tinha informações importantes. Eu não entendi nada no começo. Achei que era golpe, essas coisas que fazem com viúva para tirar dinheiro. Mas ele insistiu. Disse que meu marido estava vivo, que ele tinha fingido a própria morte, que estava morando em outra cidade, com outra mulher, vivendo outra vida. E que alguém precisava me contar a verdade antes que fosse tarde demais. Meu corpo inteiro gelou. Senti meu coração bater tão forte que pensei que ia desmaiar ali mesmo. Mandei ele entrar. Sentei com ele na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu chorei quando recebi a notícia da morte. E enquanto ele falava, cada pedaço de mim ia se despedaçando de novo. Só que dessa vez não era tristeza, era raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Porque perder alguém dói, mas ser enganada por quem você amava, isso destrói. E você, já teve que engolir uma verdade que mudou tudo o que acreditava? Deixa aqui embaixo como você reagiria se descobrisse que alguém que você chorou ainda está vivo. Eu não acreditei de cara. Como é que ia acreditar numa coisa dessas?
Passei 3 anos visitando o túmulo, rezando, guardando as roupas dele dentro do guarda-roupa porque não tinha coragem de doar. E agora vinha um estranho me dizer que tudo era mentira? Mandei ele provar. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou fotos recentes. Meu marido vivo, sorrindo, do lado de outra mulher, usando a mesma aliança que eu guardava aqui comigo. A aliança que disseram que tinha sido perdida no acidente. Não consegui segurar o choro, mas não era choro de tristeza. Era de humilhação, de traição, de perceber que enquanto eu definhava de saudade, ele estava vivendo bem, feliz, construindo outra família longe de mim. O homem me deu um endereço. Disse que se eu quisesse confirmar, era só ir até lá. Mas me alertou. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Porque algumas verdades a gente não consegue desver. Eu olhei para ele e disse: eu já morri uma vez quando disseram que ele tinha morrido. Agora eu quero ver com meus próprios olhos. No dia seguinte, peguei um ônibus. Viajei quase 5 horas até a cidade que ele me deu. Meu coração batia descompassado o caminho inteiro. Eu me perguntava se não estava ficando louca, se não era melhor deixar pra lá, fingir que nunca soube de nada. Mas não dá pra fingir. Não dá pra viver em paz, sabendo que te fizeram de boba. Quando cheguei no endereço, fiquei do outro lado da rua, só observando. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Tinha flores na janela, rede na varanda. Parecia um lugar feliz. E então, eu vi ele, saindo pela porta com uma sacola na mão, rindo de alguma coisa que alguém tinha dito lá dentro. Era ele. Mesmo mais velho, mesmo com o cabelo mais grisalho, era ele. Meu marido, o homem que eu chorei, o homem que eu enterrei, vivo, respirando, andando como se nada tivesse acontecido. Minhas pernas tremeram tanto que precisei me apoiar num poste. Eu queria gritar, correr até ele, perguntar como ele teve coragem, mas fiquei paralisada, porque ver ele ali, real, foi pior do que qualquer pesadelo. Ele entrou num carro e foi embora. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria voltar para casa e esquecer tudo. Outra parte queria bater na porta daquela casa e confrontar todo mundo. Mas antes que eu decidisse, a porta se abriu de novo e saiu uma mulher, jovem, bonita, grávida do meu marido. Enquanto eu tinha enterrado meu casamento, ele estava começando outro, com filho a caminho, como se eu nunca tivesse existido. Voltei para casa naquele mesmo dia. Não falei com ninguém. Entrei, tranquei a porta e sentei no escuro. Minha cabeça rodava sem parar. Como ele conseguiu fazer isso? Quem ajudou? Minha cunhada sabia? Meus filhos sabiam? Todo mundo sabia menos eu? Quanto tempo ele planejou isso? E por quê? O que eu fiz de tão errado para merecer ser apagada da vida de alguém assim? Essas perguntas me consumiram durante dias. Até que eu decidi. Não ia deixar barato. Se ele quis me matar no papel, eu ia ressuscitar na prática. Você ficaria em silêncio ou iria atrás de respostas? Conta aqui embaixo qual seria seu primeiro passo. Comecei a investigar por conta própria. Liguei para parentes distantes, fiz perguntas disfarçadas, vasculhei documentos antigos que ele tinha deixado em casa. E quanto mais eu procurava, mais podre ficava. Descobri que ele tinha outra conta no banco. Uma conta que eu nunca soube que existia. Descobri que ele tinha vendido um terreno que era nosso e embolsado o dinheiro sozinho. Descobri que nos últimos meses antes de morrer, ele mal ficava em casa. Sempre com desculpa de trabalho, de viagem, de compromisso. Tudo mentira. Ele estava preparando o terreno para sumir. O pior de tudo foi descobrir que minha cunhada sabia. A irmã dele, a mulher que me abraçou no velório e chorou junto comigo. Ela sabia desde o começo. Foi ela quem ajudou ele a forjar os documentos, quem inventou a história do acidente, quem convenceu todo mundo a não deixar eu ver o corpo. Porque não tinha corpo nenhum. Era um caixão vazio que eu chorei em cima durante 3 anos. Quando confrontei ela por telefone, sabe o que ela disse? Eu fiz pelo meu irmão. Ele não era feliz com você. Como se isso justificasse destruir a vida de alguém. Desliguei o telefone e senti um ódio tão grande que nem sei explicar. Porque traição de marido, a gente até espera. Mas traição de família? Isso corrói por dentro.
Comecei a juntar provas, tirei cópias de tudo. Documentos, conversas, recibos, fotos. Tudo que provava que ele estava vivo e que tinha cometido um crime. Porque fingir a própria morte não é só covardia, é crime. E eu ia fazer ele pagar. Não por mim, mas por cada lágrima que eu derramei. Por cada noite que eu fiquei acordada achando que era culpa minha. Por cada vez que meus filhos me viram sofrer. Procurei um advogado. Contei toda a história. No começo ele achou que eu estava inventando. Mas quando mostrei as provas, a cara dele mudou. Ele disse que era um dos casos mais absurdos que já tinha visto. Que dava para processar por estelionato, falsidade ideológica, bigamia e mais um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Perguntou se eu tinha certeza que queria ir até o fim, porque ia ser público. Todo mundo ia saber. Meus filhos, meus netos, a vizinhança toda. Eu olhei para ele e disse: prefiro que saibam a verdade do que continuem achando que fui casada com um santo. Enquanto o processo andava, eu voltei naquela cidade. Dessa vez não fiquei só olhando de longe. Bati na porta da casa dele. A mulher grávida atendeu. Ela me olhou confusa e perguntou o que eu queria. Eu respirei fundo e disse: quero falar com seu marido. Ou melhor, com o meu marido. A cara dela desabou. Ela começou a gaguejar, a dizer que não entendia. Mas eu não estava ali para explicar. Empurrei a porta e entrei. E lá, sentado no sofá, assistindo televisão como se a vida fosse normal, estava ele. Quando ele me viu, ficou branco. Levantou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. E talvez eu fosse mesmo. O fantasma da vida que ele tentou apagar. Ele tentou falar, mas eu não deixei. Joguei na cara dele tudo que eu descobri. Cada mentira, cada traição, cada segundo de dor que ele me causou. Ele ficou calado. Não negou nada. Só ficou ali, com a cabeça baixa, como se isso fosse suficiente. E sabe o que mais me doeu? Ele não pediu desculpas. Não disse que se arrependia. Só murmurou: você não ia entender mesmo. Será que alguma dor justifica destruir quem confiou em você? Deixa sua opinião aqui embaixo. A mulher grávida começou a chorar. Ela disse que não sabia de nada. Que ele tinha contado que era viúvo. Que a primeira esposa tinha morrido de doença. Mais uma mentira. Ele tinha construído uma vida inteira em cima de mentiras. E ela, coitada, tinha acreditado em cada palavra. Eu até senti pena dela. Porque ela também era vítima. Talvez até mais do que eu. Porque eu pelo menos descobri a verdade. Ela estava prestes a ter um filho de um homem que nem sabia quem era de verdade. Saí daquela casa sem olhar para trás. Não tinha mais nada para falar. As provas estavam todas com meu advogado. O processo estava correndo. E eu estava exausta. Cansada de tanta mentira. De tanto sofrimento. Voltei para minha cidade e finalmente contei tudo para os meus filhos. A reação deles foi pior do que eu imaginava. Meu filho mais velho quis ir atrás dele. Queria bater, queria gritar, queria fazer justiça com as próprias mãos. Minha filha entrou em choque. Passou dias trancada no quarto, sem falar com ninguém. E eu? Eu só conseguia repetir: ele não merece mais nenhuma lágrima nossa. Demorou meses até o caso ir para a audiência. Mas quando foi, ele apareceu. Entrou no tribunal acompanhado de um advogado caro, todo arrumado, como se fosse uma reunião de negócios. Me olhou de relance, mas desviou rápido. Covarde até o fim. O juiz ouviu tudo. Leu as provas, ouviu testemunhas e, no final, deu razão para mim. Condenou ele por estelionato e falsidade ideológica. Não foi prisão, foi pena alternativa e uma multa que nem arranhava o bolso dele. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre justiça, sobre mostrar que ninguém tem o direito de brincar com a vida dos outros. Quando saímos do tribunal, ele tentou falar comigo. Pediu pra gente conversar em particular. Eu ri na cara dele. Ri de nervoso, de descrença. Depois de 3 anos fingindo que estava morto, agora ele queria conversar. Disse pra ele que não tinha mais nada pra falar. Que ele tinha feito a escolha dele quando decidiu me apagar da vida dele. E que agora ele ia ter que viver com as consequências. Ele tentou dizer que nunca quis me machucar. Eu só respondi: mas machucou. E isso não tem volta.
A outra mulher terminou com ele. Soube disso por uma conhecida que mora lá. Ela teve o bebê sozinha e nunca mais quis saber dele. Meus filhos cortaram contato. Nenhum dos dois quis mais ver a cara dele. E ele ficou sozinho, sem a primeira família, sem a segunda, vivendo com o peso das próprias mentiras. Tem gente que acha que eu devia ter perdoado, que no fundo ele era meu marido e eu devia ter dado uma chance. Mas perdão não é obrigação e eu não devia nada para quem me traiu desse jeito. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto cansaço. Um cansaço profundo de ter vivido uma mentira por tanto tempo. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter ido atrás da verdade. De não ter ficado quieta. De ter mostrado para os meus filhos, para os meus netos, para mim mesma, que a gente não precisa engolir sapo de ninguém. Nem de quem a gente ama. Porque amor verdadeiro não faz isso. Amor verdadeiro não some. Não mente, não mata a própria história para começar outra. Você acha que existe volta depois de uma traição assim? Comenta aqui o que faria no meu lugar. Mas a verdade é que essa história me mudou por dentro. Não voltei a ser quem eu era antes. Como é que volta? Passei 3 anos conversando com um morto que estava vivo. 3 anos rezando por uma alma que não precisava de oração. 3 anos culpando Deus por ter levado ele cedo. Quando, na verdade, quem levou foi ele mesmo, por vontade própria. Isso mexe com a cabeça da gente, faz a gente questionar tudo. Todas as memórias, todos os momentos bons, todas as juras de amor. Será que alguma coisa foi real? Ou eu vivi um casamento inteiro que só existiu na minha cabeça? Comecei a fazer terapia. No começo achei besteira, coisa de gente fresca. Mas minha filha insistiu tanto que eu fui. E foi lá, conversando com uma estranha, que eu finalmente consegui botar pra fora tudo que estava preso. A raiva, a tristeza, a vergonha. Porque sim, eu sentia vergonha. Vergonha de ter sido feita de boba. Vergonha de não ter percebido. As pessoas na rua me olhavam diferente. Umas com pena, outras com curiosidade mórbida. Como se eu fosse um caso de novela. E talvez eu fosse mesmo. Mas era minha vida. Minha dor. E ninguém tinha o direito de transformar isso em fofoca. Minha fé também balançou. Eu sempre fui religiosa. Sempre acreditei que Deus estava no controle de tudo. Mas como é que explica uma coisa dessas? Por que Deus deixou eu sofrer tanto tempo sem necessidade? Por que não mandou um sinal, um aviso, qualquer coisa? Fiquei meses sem pisar numa igreja. Sem rezar, sem acreditar em mais nada. Até que uma amiga me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Deus não fez seu marido fingir a morte. Quem fez isso foi ele. E Deus te deu força para descobrir a verdade e seguir em frente. E ela estava certa. A culpa nunca foi de Deus, foi de quem escolheu mentir. Aos poucos fui me reconstruindo. Reformei a casa toda. Pintei as paredes, troquei os móveis, doei tudo que era dele. Tudo. Roupas, documentos, fotos. Não queria mais nada que me lembrasse daquele homem. Meus filhos acharam radical demais. Disseram que eu estava apagando a história deles também. Mas expliquei que não era sobre apagar. Era sobre não carregar peso morto. Eles eram meus filhos. Isso ninguém tirava. Mas ele não era mais nada. Nem marido, nem viúvo, nem memória. Era só um estranho que um dia eu conheci. Voltei a sair, a conversar com as amigas, a rir. No começo parecia forçado, como se eu tivesse esquecido como fazia para ser feliz. Mas com o tempo foi ficando mais natural. Comecei a viajar, conheci lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive coragem. Fiz coisas que sempre adiei porque achava que não era para mim. E sabe de uma coisa? A vida continuou, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de descobrir que fui enganada durante anos. A vida continuou, e eu também. Hoje olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Mais dura, talvez. Menos ingênua, com certeza. Mas também mais forte. Porque sobreviver a uma traição dessas e ainda conseguir levantar da cama todo dia não é para qualquer um. E eu levantei, reconstruí, recomecei. E se um dia alguém me perguntar se valeu a pena ter ido atrás da verdade, eu vou dizer que sim. Porque viver na mentira é pior do que enfrentar a dor da verdade. Mentira aprisiona.
Verdade liberta. E eu precisava ser livre. Você conseguiria recomeçar depois de tudo isso? Deixa aqui como faria para seguir em frente. Mas nem tudo foi superação e força. Teve dias que eu não conseguia sair da cama. Dias que olhava para o teto e pensava: para que continuar? Tudo que eu construí, tudo que eu acreditei, era mentira. Qual o sentido de seguir em frente se eu fui tão burra a ponto de não perceber que meu próprio marido estava planejando sumir? Esses pensamentos me corroíam por dentro. E foi nesses dias que eu mais precisei de ajuda. Ajuda das minhas filhas, dos meus netos, das minhas amigas. Gente que me segurou quando eu não tinha mais forças. Uma coisa que aprendi nesse processo é que a gente não supera sozinha. A gente precisa de rede de apoio. Precisa de gente que acredite na gente quando a gente não acredita mais. E eu tive sorte de ter essas pessoas. Minha filha mais nova dormiu comigo durante semanas. Toda noite, só para eu não me sentir sozinha. Meu neto mais velho vinha todo final de semana me visitar, trazer comida, contar histórias bobas, só para me fazer rir. E foi por eles que eu decidi não desistir. Porque se eu desistisse, ele venceria. E eu não ia dar esse gostinho para ele. Também aprendi que perdoar não é esquecer. Muita gente confunde as duas coisas. Acha que perdoar significa fingir que nada aconteceu. Mas não é. Perdoar é deixar de carregar o peso da raiva. É aceitar que aquilo aconteceu, que doeu, que marcou, mas que não define mais quem você é. E eu perdoei. Não por ele, por mim. Porque carregar ódio é cansativo. É viver presa no passado. E eu queria futuro. Queria paz. Queria dormir sem pesadelos. E para isso eu precisava soltar. Mas soltar não significa esquecer. Eu nunca vou esquecer o que ele fez. Nunca vou esquecer a dor que senti quando descobri a verdade. Nunca vou esquecer os 3 anos que passei chorando um morto que estava vivo. Essas cicatrizes ficam. Elas não desaparecem. Mas com o tempo, elas param de sangrar. E é isso que importa. Não é sobre apagar a dor. É sobre aprender a viver com ela sem deixar que ela te destrua. E eu aprendi. Aprendi da pior forma possível. Mas aprendi. Teve uma coisa que minha terapeuta me disse que nunca saiu da minha cabeça. Ela disse: Odete, você não perdeu 3 anos da sua vida. Você viveu 3 anos de luto por alguém que não merecia. Mas esses 3 anos também te ensinaram a ser forte. Te ensinaram a questionar. Te ensinaram que você é capaz de sobreviver ao pior. E isso ninguém tira de você. E ela estava certa. Eu sou mais forte hoje do que era antes. Mais desconfiada também, é verdade. Mas mais forte. E isso tem valor. Hoje, quando alguém me pergunta se eu voltaria a confiar em alguém depois de tudo que passei, eu respondo: depende. Depende de quem é essa pessoa. Depende das atitudes dela. Porque confiança não é algo que a gente dá de graça. Confiança se constrói, devagar, com consistência, com verdade. E quem mente uma vez, mente de novo. Então, eu aprendi a prestar atenção nos sinais. Aprendi a não ignorar o que me incomoda. Aprendi que quando algo não faz sentido, geralmente é porque tem mentira no meio. E eu nunca mais vou ser enganada assim. Você acredita que é possível reconstruir a confiança depois de uma mentira tão grande? Conta aqui sua experiência. Passaram-se mais de 5 anos desde que descobri a verdade. 5 anos que parecem uma vida inteira. Meus filhos se casaram, tiveram mais filhos. Meus netos cresceram. A vida seguiu, como sempre segue. Mas tem marcas que ficam. Toda vez que vejo um casal de idosos andando de mãos dadas na rua, meu peito aperta. Não de saudade dele, mas de raiva do que ele me roubou. Ele me roubou a chance de envelhecer ao lado de alguém de verdade. Alguém que me amasse de verdade. E isso não tem preço. Não tem reparação. Não tem como devolver. Teve um dia que esbarrei com ele na rua. Foi num mercado longe da cidade dele. Ele estava sozinho. Aparência cansada, cabelo mais branco, olheiras fundas. Parecia 10 anos mais velho. Quando me viu, congelou. Ficou ali parado, segurando uma cesta de compras, sem saber o que fazer. Eu podia ter passado reto. Podia ter fingido que não vi. Mas não fiz isso. Parei na frente dele,
Olhei bem nos olhos e disse: "Você tá vivendo a vida que escolheu. Espero que tenha valido a pena." E continuei andando. Não olhei para trás. Depois daquele dia, ele tentou me ligar várias vezes. Deixou mensagens. Dizia que precisava conversar, que tinha coisas que eu não sabia, que ele se arrependia. Bloqueei o número, porque não tinha mais nada para falar. Já tinha ouvido todas as desculpas possíveis. Já tinha passado por todas as fases do luto. Já tinha chorado todas as lágrimas. E agora, eu só queria paz. Paz de espírito, paz de alma, paz para dormir sem medo de acordar com mais uma mentira. Minha filha me perguntou se eu não tinha curiosidade de saber o que ele queria dizer. Se não havia uma parte de mim que ainda se importava. E eu respondi com sinceridade: não, não tenho curiosidade. Não me importo mais. Ele fez a escolha dele. Fingiu que morreu para fugir da vida que tínhamos juntos. E agora, ele tem que viver com isso. Eu já vivi, já sofri, já paguei um preço que não era meu para pagar. Agora é a vez dele. E não tenho pena. Não tenho dó, não tenho mais nada. Tem gente que acha que eu sou fria, que eu deveria ter escutado, que talvez ele tivesse uma explicação. Mas sabe o que eu aprendi? Que nem toda explicação merece ser ouvida, que nem todo pedido de desculpas merece ser aceito, e que perdoar não significa abrir a porta de novo para quem já te machucou. Perdoar é sobre você, não sobre o outro, e eu já fiz a minha parte. Perdoei por mim. Mas não preciso mais dele na minha vida. Nem como memória, nem como arrependimento, nem como nada. Hoje vivo uma vida tranquila, sem grandes emoções, mas sem grandes dores também. Cuido dos meus netos, faço minhas caminhadas, converso com as amigas, assisto minhas novelas. É uma vida simples, mas é minha, de verdade dessa vez. Sem mentiras, sem máscaras, sem fingimentos. E isso vale mais do que qualquer grande história de amor. Porque, no fim, o que importa não é quem esteve com você. É quem você se tornou depois que eles saíram. Você acha que todo pedido de desculpas merece ser ouvido? Deixa aqui sua opinião. Uma coisa que muita gente não entende é que descobrir uma mentira assim não é só sobre a traição. É sobre tudo que vem depois. É sobre reaprender a confiar. Sobre olhar para os seus próprios filhos e se perguntar se eles esconderam algo de você também. Sobre olhar para as suas amigas e desconfiar de cada palavra. Sobre não conseguir mais acreditar em nada nem ninguém. Porque se a pessoa que dormia do seu lado conseguiu te enganar por tanto tempo, quem mais não consegue? Eu passei anos desconfiando de tudo. De cada telefonema, de cada visita inesperada, de cada conversa estranha. Virei uma pessoa paranoica. Tudo parecia mentira. Tudo parecia armação. Até as coisas boas. Quando alguém era gentil comigo, eu pensava: o que essa pessoa quer? Quando alguém me elogiava, eu pensava: tá escondendo alguma coisa. E eu sei que isso não é saudável. Sei que não é justo com quem não me fez nada. Mas o trauma faz isso com a gente. Ele contamina tudo. Ele tira a nossa capacidade de acreditar no bem. Foi preciso muito tempo e muita terapia para eu voltar a confiar minimamente nas pessoas. Para entender que nem todo mundo é igual a ele. Que nem todo mundo mente. Que nem todo mundo tem segundas intenções. Mas até hoje, eu ainda tenho meus momentos. Momentos em que a desconfiança volta. Momentos em que eu olho para alguém e penso: será que tá me enganando também? E nesses momentos eu respiro fundo. Lembro de tudo que passei e escolho confiar. Não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço. Eu mereço viver sem carregar o peso da desconfiança o tempo todo. Outra coisa que essa história me ensinou foi a importância de ter minha própria independência. Quando eu era casada, eu dependia dele para tudo. Financeiramente, emocionalmente, socialmente. Quando ele morreu, eu me vi perdida. Não sabia como pagar contas sozinha. Como tomar decisões sozinha, como viver sozinha. E quando descobri que ele estava vivo, percebi o quanto eu tinha sido boba de colocar toda a minha vida na mão de outra pessoa. Nunca mais. Hoje eu sei exatamente onde está cada centavo meu. Sei exatamente o que eu tenho, o que eu devo, o que eu posso fazer. E ninguém mais vai ter poder sobre mim assim.
Aprendi também que a gente não pode viver para agradar os outros. Durante anos fiz tudo para ser a esposa perfeita. Cozinhava o que ele gostava, arrumava a casa do jeito que ele preferia, aceitava as decisões dele sem questionar. Achava que sendo boa o suficiente, ele ia me amar para sempre. Mas não funciona assim, porque quando alguém quer ir embora, não importa o quanto você seja boa, eles vão embora do mesmo jeito. E você fica ali, com um monte de sacrifícios que não valeram de nada. Hoje eu faço o que eu quero, como o que eu gosto, visto o que me deixa confortável. E não devo satisfação pra ninguém. Tem uma memória que me persegue até hoje. É do dia do velório dele. Eu tava lá, devastada, segurando a mão da minha filha, olhando pro caixão fechado. E lembro que pensei, pelo menos ele não sofreu. Pelo menos foi rápido. Pelo menos ele não teve que passar pela dor de envelhecer doente. Eu tentava encontrar consolo nessas mentiras que eu mesma inventava. E hoje, quando lembro disso, sinto vergonha. Vergonha de ter sido tão ingênua. Vergonha de ter chorado por alguém que estava rindo da minha cara. Vergonha de ter desperdiçado lágrimas com quem nunca mereceu nenhuma. O que te machuca mais? A mentira em si ou o tempo que você perdeu acreditando nela? Deixa aqui nos comentários. Hoje, quando conto essa história, as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa. Como você conseguiu seguir em frente? E a verdade é que eu não sei. Não foi uma decisão. Não foi um momento de virada. Foi um dia de cada vez. Foi acordar toda manhã e escolher não desistir. Foi chorar quando precisava chorar, gritar quando precisava gritar e respirar quando era tudo o que eu conseguia fazer. Não teve fórmula mágica. Não teve cura rápida. Teve só persistência. E teimosia. Muita teimosia. Uma coisa que aprendi é que a gente nunca supera completamente. A gente só aprende a conviver. A dor não desaparece. Ela só muda de forma. De vez em quando ela volta. Num cheiro, numa música, numa data específica. E quando volta, dói do mesmo jeito. Mas aí a gente respira, deixa a onda passar e continua. Porque é isso que sobreviventes fazem. A gente sobrevive, não porque é forte, mas porque não tem outra escolha. E no fim, a gente descobre que é mais forte do que imaginava. Tem dias que eu me pego pensando, e se eu não tivesse descoberto? E se aquele homem nunca tivesse aparecido na minha porta? E se eu tivesse passado o resto da vida achando que fui viúva de verdade? Será que eu seria mais feliz? Será que a ignorância é realmente uma bênção? E a resposta sempre é não. Porque viver na mentira é viver pela metade. É construir uma vida em cima de areia. E mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Então sim, doeu descobrir. Mas foi necessário. Foi libertador. Foi o recomeço que eu não sabia que precisava. Meus filhos hoje entendem melhor. No começo eles ficaram divididos. Com raiva de mim por ter exposto tudo. Com raiva dele por ter feito aquilo. Com raiva do mundo por ter permitido que acontecesse. Mas com o tempo, eles perceberam que eu fiz o certo. Que esconder não ia proteger ninguém. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mentira. E hoje, eles me respeitam por isso. Respeitam a coragem que eu tive. E eu espero que, se um dia passarem por algo parecido, tenham a mesma coragem. Olho para trás e vejo tudo que passei. O luto falso, a descoberta brutal, o confronto, o processo, a reconstrução. Parece cena de filme. Parece coisa que não acontece na vida real. Mas aconteceu comigo, com uma mulher comum, que só queria viver sua vida em paz ao lado de quem amava. E sabe o que isso me ensinou? Que a vida não poupa ninguém. Que todo mundo tem sua cruz para carregar. E que o que define a gente não é o que acontece. É o que a gente faz depois que acontece. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Não sei. Talvez. Talvez eu tivesse prestado mais atenção nos sinais. Talvez eu tivesse questionado mais. Talvez eu tivesse sido menos confiante e mais cautelosa. Mas talvez não. Porque tudo que passei me trouxe até aqui. E aqui, apesar de tudo, eu tô bem. Tô viva. Tô inteira. Tô em paz. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. Não o que ele fez, mas o que eu me tornei apesar dele. Você consegue ver algum aprendizado nas suas maiores dores?
Compartilhe aqui embaixo como suas cicatrizes te transformaram. Essa história não tem final feliz. Não tem reconciliação. Não tem perdão mútuo, nem recomeço romântico. Tem só uma mulher que descobriu uma verdade devastadora e escolheu não deixar que ela a destruísse. Tem só uma vovó que resolveu contar sua história para que outras pessoas saibam que é possível sobreviver ao insuportável. Que é possível se reerguer depois de ser derrubada da pior forma. E que mentira, por mais bem contada que seja, sempre tem prazo de validade. Eu não sei se você já foi traído. Não sei se já teve que engolir uma verdade que mudou tudo. Mas se já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. Sabe que a dor não é só pela perda. É pela descoberta de que tudo era mentira. É pelo tempo perdido. Pelas memórias contaminadas. Pelo futuro roubado. E se você ainda não passou, guarde bem essa história. Porque a vida ensina de formas que a gente nunca espera. E quando ensinar, você vai precisar lembrar que é possível sobreviver. Não existe resposta certa para o que fazer quando alguém te trai assim. Cada um reage do seu jeito. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua forma de curar. Mas uma coisa eu posso te dizer. Não aceite migalha de quem te ofereceu o mundo e entregou só cinzas. Não fique preso numa mentira por medo de encarar a verdade. E não carregue culpa por algo que não foi sua responsabilidade. Porque quem erra tem que arcar. E quem sofre tem o direito de seguir em frente sem olhar para trás. Eu segui. E você também pode. Se tá passando por algo parecido, se tá carregando uma dor que parece não ter fim, se tá se perguntando se vale a pena continuar, eu te digo, vale. Não pelo outro, por você. Porque você merece viver uma vida de verdade. Uma vida onde você não precise duvidar de cada palavra, de cada gesto, de cada promessa. Uma vida onde você seja livre para confiar de novo, para amar de novo, para sonhar de novo. E essa vida existe. Eu encontrei a minha. E você também vai encontrar a sua. Agora me conta, o que você faria se descobrisse que quem você ama não é quem você achava que era? Como você lidaria com uma mentira desse tamanho? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tem muita história ainda para contar. E você vai querer ouvir todas. Olha só tudo que a gente passou juntos aqui. Eu, a Odete, contei para vocês como descobri que meu marido, que eu tinha enterrado e chorado por 3 anos, estava vivo. Como ele fingiu a própria morte para começar uma vida nova com outra mulher. Como minha cunhada ajudou ele nessa mentira. Como eu fui atrás da verdade, confrontei ele, processei e consegui reconstruir minha vida do zero. Foi uma jornada de dor, mas também de reconstrução, de aprendizado e de força que eu nem sabia que tinha. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Porque tem gente por aí passando por situações parecidas e se sentindo sozinha. E saber que não é a única pode fazer toda a diferença. Além disso, vou deixar outro vídeo aqui no final para você continuar assistindo. Tem mais histórias fortes, reais, que vão te fazer refletir sobre a vida. E você, o que achou de tudo que contei? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que foi traído assim? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber a opinião de vocês. Vocês fazem parte dessa família. E é por vocês que eu continuo contando minhas histórias. Obrigada por terem ficado até o final. Agora vou me despedir, mas volto em breve com mais. Vovó Odete vai ficando por aqui. Um abraço e um beijo no seu coração.